Há 5 anos saí de um relacionamento sério. Eu tinha ficado com ela por quase uma década. Começamos a namorar no ensino médio e continuamos juntos durante a faculdade e depois dela. Acho que namoros de adolescência raramente dão certo no final. Pela primeira vez em muito tempo, eu ia tentar voltar a sair com alguém. Eu não fazia ideia de como era namorar sendo adulto, então fiz o que muita gente faz e baixei alguns aplicativos de relacionamento. Saí com algumas mulheres, mas nenhum dos encontros deu em nada. Isso mudou quando conheci Jojo. O nome dela era Josefina, mas ela odiava esse nome, então preferia ser chamada de Jojo. Começamos a conversar e fomos levando as coisas devagar, porque nós dois tínhamos acabado de sair de relacionamentos longos. Não demorou muito para que no nosso relacionamento recém-iniciado, ela começasse a me pedir para dormir na casa dela. No começo, recusei o convite, porque gostava de ir com calma, e dormir na casa de alguém era um passo enorme para mim. Mas ela continuava perguntando praticamente todos os dias se eu poderia passar a noite lá. Chegou até a dizer que eu poderia dormir no sofá caso me sentisse desconfortável. Finalmente perguntei por que ela queria tanto que eu ficasse. Ela ficou em silêncio e pareceu até envergonhada. Disse que não queria me contar o motivo, mas que significaria o mundo para ela se eu passasse a noite lá. Então eu disse que só aceitaria se ela me contasse a razão, e prometi que não a julgaria. Uma promessa que eu estava prestes a quebrar em cerca de 2 minutos. Ela começou a me contar que nas últimas semanas não conseguia dormir direito. No meio da noite acordava e jurava ver alguém parado no canto do quarto. No começo pensou que eram apenas sombras. A escuridão tem um jeito de pregar peças nos nossos olhos. Mas quando acordava pela manhã, aquele canto estava vazio e nada no quarto parecia capaz de projetar uma sombra com formato humano. Conforme as semanas passavam, ela disse que ficou ainda mais assustada. Disse que às vezes nem conseguia sair da cama, mesmo querendo. Uma noite decidiu dormir no sofá. Quando acordou no meio da madrugada, a figura sombria estava parada no vão da porta. Ela estava convencida de que estava enlouquecendo. Na noite anterior àquela conversa, ela havia jogado um bichinho de pelúcia na sombra para provar a si mesma que não estava ficando louca. Mas em vez de o brinquedo simplesmente bater na parede, ele atingiu a sombra e a figura se moveu um pouco. Parte de mim sentiu pena dela. Ela estava praticamente chorando enquanto me contava tudo aquilo. Eu não estava mentindo quando disse que estava prestes a quebrar minha promessa de não julgá-la. Tenho um péssimo hábito de transformar situações sérias em piada para lidar com meu desconforto emocional. E dessa vez o humor falhou completamente. Sorri e disse que devia ser o monstro embaixo da cama. Ela ficou ainda mais chateada com aquele comentário. Disse que era exatamente por isso que não queria me contar, porque sabia que eu acharia que ela era louca. Eu respondi que não a achava louca e que certamente existia alguma explicação racional para aquilo. Sugeri que talvez fosse algum tipo de paralisia do sono. Lembrava de já ter ouvido histórias de pessoas que viam entidades sombrias, mas ela tinha certeza de que não era isso. Então eu disse para ela tentar dormir com a luz acesa. Se a luz estivesse bem forte, nenhuma sombra poderia aparecer. Ela respondeu que já tinha tentado isso. Mas em vez de ver a sombra no canto do quarto, a porta do armário se abriu sozinha e a sombra estava dentro dele. Odeio dizer isso porque me faz parecer um insensível, mas comecei a achar que Jojo era um pouco lelé das ideias. Bom, não era que eu não acreditasse nela, eu só não acreditava que ela estivesse vendo um monstro de sombras ou qualquer coisa do tipo. Na minha opinião, sempre existe uma explicação para o inexplicável. Tentando compensar meu comentário sobre o monstro embaixo da cama, concordei em passar a noite na casa dela. Já eram umas 8 horas da noite e ela já estava quase dormindo no sofá enquanto assistíamos a um filme.
Ela estava exausta por não dormir bem havia semanas. Lembro de pensar por um instante que talvez Jojo estivesse tendo alucinações por falta de sono. Decidi não acordá-la porque ela parecia finalmente confortável. Ela estava completamente apagada, esticada no sofá, enquanto eu estava sentado ao lado de sua cabeça, mexendo em seus cabelos. Algumas horas se passaram e por fim comecei a ficar com sono. Desliguei a televisão e tentei me acomodar da melhor forma possível naquela posição desconfortável. Eventualmente adormeci. Não me lembro exatamente que horas eram, mas em algum momento da madrugada Jojo me acordou. Ela parecia apavorada e me mandou olhar para a porta no outro lado da sala. Apertei os olhos e tive que admitir que mesmo com a casa quase completamente escura, eu conseguia ver uma sombra estranha, que simplesmente não fazia sentido. Tentei me levantar para investigar, mas ela agarrou meu braço e implorou para que eu ficasse onde estava. Comecei a gritar para a sombra e me senti idiota. Parecia que eu estava simplesmente gritando para a escuridão. Ela começou a chorar e disse que se eu também conseguia ver a sombra, então aquilo só podia ser algum tipo de entidade. Disse que uma parte dela estava torcendo para que tudo não passasse de loucura. Eu respondi que não era uma entidade e que se ela me deixasse investigar, eu poderia provar que aquilo não era nada. Mesmo assim, ela continuou me segurando. Perguntei o que acontecia depois. Ela respondeu: nada. Ela apenas fica me encarando. Na época eu estava sendo ignorante, porque tudo aquilo me parecia ridículo. Se aquela coisa fosse real e não se movesse nem atacasse, então qual era o problema? Decidi pegar uma das almofadas do sofá e jogá-la na sombra da porta. Minha lógica era simples. Se fosse apenas uma sombra, a almofada passaria direto por ela. Quando eu estava prestes a jogar, Jojo me impediu. Ela me lembrou de que já havia jogado algo naquilo antes, e a sombra tinha se movido. Ela não queria que isso acontecesse de novo. Eu disse que precisava ver com meus próprios olhos. Peguei a almofada e a arremessei o mais forte que pude, esperando vê-la atravessar o vão da porta. Em vez disso, ouvi um baque. Vi a almofada atingir alguma coisa e cair no chão. A sombra que estava na porta lentamente desapareceu para dentro do cômodo atrás dela. Naquele momento me sentei imediatamente. Pela primeira vez entrei em estado de alerta. Eu não conseguia explicar aquilo. Jojo estava em completo desespero no sofá, chorando e gritando que havia algo muito errado. Mesmo ela tentando me segurar, consegui me levantar e caminhei até a porta. A essa altura ela gritava para que eu voltasse. Quando cheguei à porta, não entrei porque ouvi alguma coisa. Era um sussurro vindo do quarto escuro. Tentei entender o que estava sendo dito, mas não consegui distinguir nenhuma palavra. Só sabia que era, sem dúvida, um sussurro. Quando tentei dar um passo para dentro do quarto, a porta se fechou na minha cara. Ouvi Jojo gritar atrás de mim. Fui para frente e tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Do outro lado, ouvi sons de coisas sendo arrastadas e quebradas. Parecia um redemoinho acontecendo dentro do quarto. Então, silêncio. Me afastei da porta e acendi a luz. Fui até minha mochila, que estava ao lado do sofá, e peguei minhas chaves. Eu tinha uma daquelas ferramentas de destravar fechaduras presa ao chaveiro. Consegui abrir a porta e entrei no quarto. Acendi a luz. O cômodo estava destruído. Jojo usava aquele quarto como escritório. Havia uma mesa, um computador, uma estante e vários livros e documentos. Os móveis, os livros e os papéis estavam espalhados por toda parte. Parecia que um tornado havia passado por ali. Duas coisas chamaram minha atenção imediatamente. A primeira era que a janela estava completamente aberta e sem a tela de proteção. A segunda, e mais importante, era que não havia nenhuma figura sombria em lugar algum.
Ouvi Jojo gritando do sofá, perguntando se eu estava bem. Saí do quarto e disse que estava tudo bem e que o cômodo estava uma bagunça. Sugeri chamar a polícia, mas ela disse que isso não adiantaria de nada. Ela insistia que aquilo era uma entidade paranormal. Eu não sabia o que era. Naquele momento eu estava assustado, mas agora que tudo tinha acabado, havia me acalmado e tentava encontrar uma explicação racional. Não chamei a polícia. Em vez disso, ajudei Jojo a arrumar o quarto. Ela ficou alguns dias no meu apartamento depois da nossa primeira e agitada noite juntos. Quando finalmente voltamos para a casa dela, concordei em dormir lá novamente. Não havia nenhuma figura sombria. Quando ela passou a primeira noite sozinha em casa depois de tudo aquilo, disse que conseguiu dormir a noite inteira sem nenhum incidente. 5 anos se passaram. Hoje, Jojo e eu estamos noivos e ainda discutimos sobre aquela noite. Ela está convencida de que era uma entidade sobrenatural. Eu continuo convencido de que não era. Mas existe uma coisa na qual nós dois concordamos. Seja lá o que fosse, estava realmente ali. Eu vi e ouvi aquilo com meus próprios olhos e ouvidos. Às vezes penso comigo mesmo. O que seria mais assustador? Uma entidade dentro da casa dela ou uma pessoa de verdade parada ali observando-a dormir? De qualquer forma, fico feliz por aquilo nunca ter acontecido de novo. Pelo menos, ainda não. Olá, comunidade. Agradeço por tirarem um tempo para ler a minha história. Sempre esperei que um dia ela pudesse chegar ao canal de vocês. Nunca tive receio de contar essa experiência tão horrível. Depois de repeti-la tantas vezes, acho que ela passou a me dar um pouco menos de medo. Hoje enxergo tudo mais como um curta-metragem que se repete na minha cabeça, do que como uma lembrança. Acho que é justamente por isso que contamos as histórias terríveis que nos acontecem. Talvez seja essa a razão de tantas pessoas compartilharem com vocês experiências tão traumáticas. Eu moro em Campo Grande e pretendo continuar vivendo aqui até terminar minha graduação. A maior parte da minha família mora a poucas horas daqui. Desde pequena sempre fui visitá-los com frequência, mesmo quando meus pais não podiam ir. Principalmente a minha tia Maria, irmã da minha mãe. A família dela é religiosa, sendo a única entre todos os irmãos que é tão católica, e por algum motivo eu sempre a enxerguei como uma segunda mãe. O marido dela, Mário, também é uma pessoa extraordinária. Passei incontáveis férias e até alguns natais na casa deles. Quando a filha deles, Luana, nasceu, ela se tornou como uma irmã mais nova para mim. Eu inventava qualquer desculpa para passar o máximo de tempo possível ao lado dela. Minha tia começou a me pagar para cuidar da Luana durante as férias. Era mais um pagamento simbólico para que eu tivesse algum dinheiro durante o ensino médio. Mais tarde, ela também me ajudou a pagar a matrícula da universidade. Foi justamente nessas férias, antes de eu entrar no primeiro semestre da faculdade, que aconteceram os fatos que vou contar neste relato. Era verão e estávamos suportando um calor intenso até aquele fim de semana, quando tempestades incomuns atingiram a cidade. Era um sábado à noite e a rua estava mais silenciosa do que de costume. Por volta das 7 da noite, a chuva parecia ter nos dado uma trégua, mas dava a impressão de que voltaria a qualquer momento com toda a força. Enquanto meu tio preparava chocolate quente e minha tia arrumava a sala para fazermos um acampamento improvisado e assistirmos a um filme, o telefone tocou. Assim que atendeu, a expressão da minha tia mudou completamente. Ela passou o telefone para o meu tio, que, sem dizer muita coisa, apenas respondeu que estaria lá em poucos minutos. Quando desligou, ele estava completamente abalado.
Despediu-se de nós, mas minha tia insistiu para acompanhá-lo. Você não pode dirigir desse jeito. Está muito nervoso. Deixe-me ir com você. Na mesma hora percebi que alguma coisa muito grave tinha acontecido. Eu nunca tinha visto meu tio perder o controle daquela maneira. Eles deixaram o chocolate pronto e me pediram que cuidasse da minha prima, que assistíssemos a um filme e depois fôssemos dormir. Convenci os dois a me deixarem acordada até voltarem, porque eu estava preocupada. Eles concordaram e saíram às pressas, sem dar muitas explicações. Luana também estava visivelmente nervosa. Naquela época ela tinha 8 anos e por alguma razão odiava ficar em casa sem os pais. Não gostava nem mesmo quando estava com Evelyn, a babá dela, uma moça extremamente gentil que a adorava e que eu também tive a oportunidade de conhecer. Pelo menos dessa vez ela acabou adormecendo pouco antes do filme terminar. A deixei dormindo ao meu lado no sofá e comecei a procurar algo mais interessante na televisão. Acabei encontrando A Noite dos Mortos-Vivos e, como sempre gostei de filmes de terror, resolvi deixar passando. Percebi que nunca tinha assistido ao filme inteiro. Um relâmpago ao longe anunciou que a chuva estava prestes a voltar. Mas esse não foi o único som que chamou minha atenção. Alguém parecia estar caminhando pelo corredor lateral da casa, exatamente onde ficavam as lixeiras. Não era um beco público, servia apenas para aquela casa e para a dos vizinhos, que permanecera completamente às escuras durante todas as férias. Nisso, então, imaginei que eles estivessem viajando. Aproximei-me da janela bem devagar e quase morri de susto. Mesmo com a pouca iluminação, consegui ver uma mulher parada diante das lixeiras, olhando para uma das janelas da nossa casa. Graças a Deus não era a janela pela qual eu a observava. Ela parecia ser uma moradora de rua. Suas roupas eram muito velhas. Tinha cabelos pretos, compridos até a cintura, completamente embaraçados e cheios de sujeira, formando algo parecido com dreadlocks. Dei alguns passos para trás sem desviar os olhos dela. A mulher não olhou para mim, apenas começou a caminhar lentamente em direção aos fundos da casa. Pouco depois ouvi seus passos subindo na varanda de madeira que levava até a porta dos fundos. Fui na ponta dos pés para chegar antes dela e tranquei a porta, que meus tios costumavam deixar destrancada. Enviei uma mensagem para minha tia dizendo que havia uma mulher em situação de rua no corredor lateral. Ela respondeu para eu não me assustar, dizendo que provavelmente aquela mulher só estava procurando o abrigo da chuva. Acrescentou que se eu estivesse com medo, bastava acender todas as luzes, porque ela certamente iria embora. Respondi que aquela mulher não parecia normal. Minha tia então disse que se eu me sentisse mais segura, poderia ligar para a polícia para que eles verificassem a situação. O jeito condescendente com que ela falou me incomodou um pouco, como se eu ainda fosse uma criança. Desliguei um pouco irritada, sem saber se estava brava com ela ou comigo mesma por estar sentindo tanto medo. Voltei até os fundos da casa. Abri um pouco a janela e perguntei: "Boa noite, a senhora precisa de alguma coisa?" Eu não conseguia vê-la daquele ângulo. Parecia estar parada bem diante da porta. Então ouvi novamente aqueles passos lentos. Só que dessa vez ela caminhou pelo lado oposto da casa como se estivesse contornando toda a construção. Os passos na madeira desapareceram e instantes depois eu a vi passar diante de uma das janelas da sala. Essa janela ficava logo atrás da televisão, que continuava exibindo o velho filme em preto e branco que eu já havia esquecido completamente. Enquanto isso, minha cabeça tentava lembrar se todas as janelas estavam realmente trancadas. A verdade era que aquelas pequenas travas não impediriam ninguém que realmente quisesse entrar à força. Nesse momento, um carro estacionou em frente à casa. Alguém desceu e bateu na porta. Abri e vi que era um guarda da vizinhança, pago pelos moradores. Era um senhor de mais de 60 anos, com um bigode completamente branco, boné e blusa. Ele perguntou se estava tudo bem.
Expliquei que havia uma mulher no quintal. Ele respondeu que iria verificar. Disse que não era comum pessoas naquela situação entrarem naquele bairro. Pediu que eu permanecesse dentro de casa com a porta trancada. Ouvi sua voz ao longe chamando por alguém enquanto o facho da lanterna percorria todo o quintal. Ele deu a volta completa na casa. Alguns minutos depois voltou a bater na porta. Não tem ninguém. Provavelmente ela se assustou e foi embora. Disse ainda que passaria mais tarde para fazer outra ronda. Entrou no carro e foi embora. Quase no mesmo instante, a tempestade voltou. Não se passaram nem 15 minutos quando ouvi novamente passos nos fundos. Escrevi imediatamente para minha tia. Ela disse que havia pedido ao vizinho para passar lá, mas aproveitei para perguntar onde ficava o interruptor dos refletores do quintal. Meu tio havia instalado 2 luminárias extremamente fortes para emergências, capazes de iluminar completamente tanto o quintal da frente quanto o dos fundos, além dos corredores laterais. Minha tia explicou que o interruptor ficava escondido dentro de um pequeno compartimento ao lado de uma das janelas. Agradeci, desliguei e comecei a procurar. O compartimento era quase invisível. Quando finalmente o encontrei, abri a tampa e, enquanto olhava pela janela, liguei os refletores. É aqui que começam as coisas que até hoje não consigo explicar. As coisas que eu sei que muita gente terá dificuldade em acreditar. Assim que a luz acendeu, vi projetada sobre a cerca a sombra de uma criança ou de alguém muito pequeno. Parecia estar completamente nu. A sombra vinha do telhado, exatamente acima de onde eu estava. No instante em que a luz o revelou, aquela figura saiu correndo. O barulho foi ensurdecedor. Parecia que alguém corria pelo telhado batendo os pés com toda a força. Corri até minha prima. Ela já estava acordada, completamente assustada, olhando para mim com os olhos arregalados e cheios de medo. Tentei tranquilizá-la. Disse que estava tudo bem e que ligaria para os pais dela. Mas quando procurei meu celular, aquela criança, ou o que quer que estivesse sobre o telhado, começou a correr de um lado para o outro, fazendo a casa inteira tremer. Eu ouvia os passos. E em alguns momentos, tenho quase certeza de que a luz dos refletores voltou a projetar a sombra daquela criatura sobre a cerca diante da janela. Liguei para minha tia. Pedi que ela viesse o mais rápido possível. Ela respondeu que já estava chegando. Havia voltado apenas para buscar alguns documentos que meu tio precisava e estava a menos de 1 minuto dali. Perguntou se minha prima estava bem. Quando me virei para responder, ela já não estava mais na sala. Tinha corrido para o quarto. Então ouvi um grito. Um grito misturado com choro. Até hoje, quando lembro daquele som, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Não sei onde deixei meu telefone. Só corri. Encontrei Luana completamente desesperada, na porta do quarto, com a cabeça baixa e as mãos cobrindo os olhos. Ela não conseguia parar de chorar. Pouco depois, minha tia chegou completamente encharcada pela chuva. Abraçou nós duas. Até ela percebeu que havia alguma coisa errada. E o mais estranho é que nunca tinha acontecido nada inexplicável naquela casa. Nenhum fenômeno. Nenhum relato paranormal. Ela permaneceu conosco até conseguirmos nos acalmar. Naquela noite dormimos as 3 juntas na cama dela. Na manhã seguinte tudo parecia normal. Provavelmente eu teria esquecido aquela noite, se nas férias seguintes minha prima não tivesse me contado o que realmente viu. Ela nunca revelou aquilo aos pais. Naquela noite, quando ouviu o barulho no telhado, correu para o quarto, que era o lugar onde sempre se sentia segura. Mas ao entrar, viu alguém parado atrás da cama. Era um homem muito velho, sobrenaturalmente magro. Parecia que a pele estava colada diretamente sobre os ossos. Ele apenas a observava.
Era tão alto que precisava manter o pescoço e a cabeça dobrados para não bater no teto. Ela fechou os olhos para não continuar olhando. Quando eu cheguei ao quarto, já não havia ninguém. Ou pelo menos é nisso que eu prefiro acreditar. Porque, para dizer a verdade, eu nunca tive coragem de entrar completamente naquele quarto. Mas isso ainda não é tudo. Meu tio trabalhava por meio da igreja, ajudando jovens que enfrentavam problemas com drogas. Naquela noite, ele havia saído porque recebeu uma notícia terrível. Josuel, um daqueles rapazes, havia tirado a própria vida naquela mesma tarde. Josuel era um caso muito delicado. Quando criança, chegou a ser levado para uma igreja porque diziam que estava possuído. Depois passou a receber tratamento psiquiátrico de verdade. Mesmo assim, quando chegou à adolescência, seus problemas pioraram por causa das drogas. Josuel dizia que várias pessoas viviam dentro dele. Imagino que sofresse de transtorno dissociativo de identidade. Entre as muitas personalidades que afirmava possuir estavam ele mesmo quando criança, uma mulher em situação de rua e um velho. Um velho poderoso. Alguém de quem todas as outras personalidades tinham medo. A ligação que vocês provavelmente estão fazendo agora, minha tia nunca quis aceitar. E até hoje nós nunca contamos ao meu tio o que vimos naquela noite. Ali, dentro da casa dele. Essa história não aconteceu comigo, mas com o meu avô. Ele foi policial na cidade do México no início dos anos 80. Ele costumava dizer que nos anos 80, a cidade era muito mais selvagem. Certa noite, o setor em que trabalhava já estava havia quase 14 horas na delegacia, realizando a entrega de alguns detidos. Naquela época, toda a burocracia era feita manualmente, um processo extremamente demorado. Eles não tinham comido nada durante todo o turno, estavam irritados, exaustos e com os nervos à flor da pele. Quando finalmente foram liberados, 3 viaturas da corporação coincidiram por acaso, no mesmo ponto de tacos de uma avenida. Estavam se acomodando nas banquetas quando Mendes, parceiro de patrulha do meu avô, voltou até a viatura porque havia esquecido seu caderno de anotações no banco. Fechou a porta do carro com força e mal havia começado a atravessar a rua de volta quando ouviram alguém correndo em disparada desde a outra esquina. Um sujeito correndo à 1 da manhã acende todos os alertas. O mais provável era que fosse um suspeito em fuga. O homem passou rapidamente diante de Mendes e, sem diminuir a velocidade, lançou um embrulho diretamente em seu peito. Por puro reflexo, Mendes estendeu os braços e o segurou no ar. Permaneceu alguns segundos sustentando aquele peso contra a camisa do uniforme, na escuridão da avenida, tentando entender o que era. Foi até que a luz do teto do estabelecimento o iluminou. No instante em que percebeu o que tinha nas mãos, seus braços fraquejaram e ele deixou aquilo cair. O objeto atingiu o chão com um som horrível, rolando até a beira da calçada. Não estava dentro de sacos nem embrulhado em nada. Era uma cabeça humana. Mendes soltou um grito de outro mundo. Meu avô pensou que o suspeito o tivesse esfaqueado ou ferido com alguma arma. Ao mesmo tempo, 3 policiais que já estavam sentados reagiram imediatamente, levantaram-se das banquetas e saíram correndo atrás do homem, que naquele instante dobrava a esquina. Os pratos estavam sendo servidos naquele momento, mas meu avô e os demais perderam completamente o apetite. Ninguém tocou na comida. Todos apenas encaravam a cabeça jogada no chão. Poucos minutos depois, os 3 policiais retornaram de mãos vazias. O suspeito havia desaparecido entre as vielas e cortiços da região. Mendes entrou em completo desespero. Gritava sem parar e não conseguia respirar direito. Naquela época, ninguém diagnosticava ataques de pânico,
Simplesmente diziam que a pessoa tinha enlouquecido de tanto susto. Ele estava tão abalado que o chefe mudou as ordens. As outras 2 patrulhas saíram em alta velocidade para vasculhar os bairros vizinhos em busca do homem, enquanto Mendes e meu avô receberam a instrução de permanecer no local. Mandaram eles aguardar a chegada dos agentes da Polícia Judicial e da equipe responsável pela remoção do corpo, que viria recolher a cabeça. Ficaram sozinhos na calçada. O taqueiro apagou as luzes e baixou a porta metálica do estabelecimento, deixando a rua praticamente às escuras. Foi então que Mendes, ainda tremendo, olhou para meu avô e disse algo que ele jamais esqueceria. Quando segurou a cabeça no ar, ela ainda estava quente. Não estava fria como a de alguém morto há horas. Estava morna, como se tivesse sido decepada apenas alguns segundos antes, na esquina anterior. Meu avô conseguiu um pedaço de sabão em barra com o dono de uma loja próxima e trouxe um balde com água. Mendes lavava os braços compulsivamente, esfregando-se com tanta força que sua pele ficou seca, rachada e avermelhada. Mesmo já não tendo nenhum vestígio de sangue sobre si, chorava dizendo que não conseguia se livrar do cheiro. Afirmava que o odor de sangue quente e suor daquela coisa havia ficado impregnado em seu nariz e parecia escorrer por sua garganta. Mendes nunca mais voltou a ser o mesmo. Deixou de ser um policial eficiente e se transformou numa verdadeira bomba-relógio. Passou a reagir de maneira agressiva a qualquer estímulo externo ou reclamação da população. Tornou-se cruel com os detidos, sempre na defensiva. Até que certo dia, enquanto patrulhava com meu avô, freou a viatura bruscamente, desceu, sacou o revólver e apontou diretamente para o vazio. Não havia ninguém ali. Nenhum suspeito. A rua estava completamente deserta. Meu avô ficou atônito por um instante, mas reagiu imediatamente. Colocou-se à frente dele, empurrou o cano da arma para baixo e conseguiu desarmá-lo enquanto tentava acalmá-lo. Mendes desabou em lágrimas. Entre soluços, dizia que havia visto um homem sem cabeça caminhando do outro lado da calçada. O problema era que apenas ele conseguia enxergá-lo. Ninguém mais. Naquela ocasião, seus colegas encobriram o episódio por causa da lei do silêncio que existia entre os policiais. Mas na vez seguinte em que aconteceu, meu avô foi obrigado a denunciá-lo por segurança. Dessa vez, Mendes não apenas sacou a arma. Ele disparou. O incidente ocorreu próximo a um ponto de ônibus, onde havia várias pessoas aguardando o transporte. Mendes afirmou ter visto algo entre a multidão e abriu fogo contra o nada. Quando o primeiro comandante chegou ao local, após receber o chamado sobre disparos, encontrou Mendes tremendo e insistindo que havia atirado em um homem sem cabeça que tentava embarcar no ônibus. Já não havia outra explicação. Mendes tinha enlouquecido desde a noite em que colocaram uma cabeça humana em suas mãos. Talvez para quem escuta essa história hoje em dia, isso não pareça tão impactante. Atualmente estamos acostumados a ver coisas muito mais horríveis nos noticiários, nas redes sociais e na televisão. Vemos tragédias acontecendo diariamente pelo mundo e parece que quase nada mais nos surpreende. Mas naqueles anos, Mendes perdeu completamente a capacidade de exercer seu trabalho. Recebeu baixa definitiva da corporação e acabou internado em um hospital psiquiátrico. No entanto, o pior dessa história não foi o diagnóstico. Meu avô descobriu a parte mais perturbadora anos depois, quando bebeu com um dos policiais que naquela noite havia corrido atrás do homem que carregava a cabeça. Já embriagado e com a voz perdida, o colega confessou a verdade sobre o motivo de terem retornado de mãos vazias à taqueria. Eles haviam alcançado o suspeito. Chegaram a ficar a poucos metros dele, no meio de uma rua escura. Quando acenderam as lanternas para bloqueá-lo e ordenar que parasse, puderam vê-lo por completo. Não continuaram a perseguição porque não tiveram coragem de prender aquela coisa que corria diante deles.
Deixaram-no escapar no exato momento em que perceberam que o homem em fuga também não tinha cabeça. Meu avô se aposentou anos depois, mas sempre sustentou que se alguém conseguisse entrar nos porões da antiga chefatura e consultar os relatórios físicos arquivados daqueles anos, encontraria algo inexplicável. Escondidos entre registros de roubos, brigas e homicídios, existiriam pelo menos uma dúzia de documentos oficiais, assinados por patrulheiros de diferentes regiões do centro da cidade, descrevendo exatamente o mesmo fenômeno. Todos os casos foram encerrados sem detenções. E em todos aparecia a mesma anotação técnica ao final do relatório. O suspeito carecia de extremidade cefálica. Um homem sem cabeça. Esses relatos continuaram surgindo durante mais de uma década, aparecendo de forma intermitente nos registros das madrugadas, até que repentinamente cessaram completamente em 94. Ninguém sabe por que, naquele ano, deixaram de ser registrados. Com o passar do tempo, o caso acabou se transformando no que é hoje. Uma das muitas lendas urbanas que circulam pela cidade do México, contadas por diversão, sem que a maioria das pessoas saiba que os primeiros a registrá-la foram os próprios policiais. Muito boa noite. Meu nome é Mário, e o que vou contar aconteceu comigo e com a minha namorada há pouco mais de um ano, quando fomos acampar com alguns amigos em uma região bastante isolada, chamada Cantinho da Pedra. Nossos amigos saíram bem cedo para montar as barracas, mas nós não conseguimos sair do trabalho antes, então pegamos a estrada apenas no fim da tarde. O plano era alcançá-los antes de anoitecer, embora soubéssemos que a última parte do trajeto era bem longa e que depois de deixar a rodovia praticamente não havia mais sinal de celular. Seguimos viagem ouvindo música e conversando. Em determinado momento o sinal do telefone desapareceu e, como não havíamos baixado nenhuma playlist, resolvemos ligar o rádio. A transmissão chegava muito fraca, mas ainda dava para ouvir alguma coisa. Aos poucos o sinal foi sumindo até que praticamente esquecemos que o rádio ainda estava ligado. Só vários minutos depois ouvimos uma voz. Parecia a de qualquer locutor de programa noturno. Calma, tranquila e até simpática. Muito boa noite a todos que continuam na estrada. Dirijam com bastante cuidado. Lembramos que esta noite a temperatura vai cair bastante, então não se esqueçam de verificar seus veículos antes de seguir viagem. Minha namorada até comentou que achava estranho existir uma estação de rádio que alcançasse um lugar tão afastado. Eu respondi que, como estávamos em uma região bastante alta, talvez a antena estivesse por perto e era por isso que o sinal chegava tão limpo. Continuamos dirigindo e ouvindo a transmissão. Então o locutor disse algo que fez nós dois ficarmos completamente em silêncio. E um cumprimento muito especial ao casal que está viajando na caminhonete cinza, se afastando de tudo. Na mesma hora senti um frio no estômago. Não havia nenhum outro veículo perto de nós. Nem à frente, nem atrás. Continuamos ouvindo, tentando entender do que se tratava. Vocês também deveriam voltar. Mais adiante não haverá mais oportunidade de retornar, porque aqui as pessoas morrem. Minha namorada desligou o rádio imediatamente. Ficamos nos olhando por alguns segundos, sem dizer uma única palavra. Os dois tentamos nos convencer de que provavelmente havíamos entendido errado. Talvez ele estivesse falando de outra caminhonete. Talvez fosse algum tipo de brincadeira local. Mesmo assim, seguimos viagem. Nenhum de nós tinha vontade de ligar o rádio outra vez. Depois de algum tempo, minha namorada comentou que talvez tudo tivesse sido apenas uma coincidência e que estávamos exagerando. Então resolveu ligar o rádio novamente. A mesma voz continuava ali, como se a transmissão jamais tivesse sido interrompida. Não importa se vocês desligarem o rádio,
Vocês já não vão embora. Daqui ninguém sai. Minha namorada desligou o aparelho novamente antes mesmo que ele terminasse a frase. Durante o restante da viagem, tentamos conversar sobre qualquer outro assunto. Nem sequer queríamos procurar uma explicação para aquilo. Meu pai sempre dizia que quando sentimos que alguma coisa não está certa, é melhor dar ouvidos a esse pressentimento. Naquela noite, entendi perfeitamente o que ele queria dizer. Na verdade, nem eram pressentimentos. Eram mensagens extremamente diretas. Chegamos ao acampamento quase 1 hora depois. Nossos amigos já estavam reunidos ao redor da fogueira, preparando o jantar. Contamos tudo o que havíamos acabado de ouvir, mas como era de se esperar, ninguém acreditou. Um deles disse que provavelmente tínhamos captado alguma frequência usada por caminhoneiros. Outro achou que devia ser uma brincadeira. Um dos nossos amigos chegou até a caminhonete, ligou o rádio para provar que não havia nada de estranho. Porém, tudo o que se ouvia era estática. Passamos a noite ali e no dia seguinte voltamos todos juntos em comboio. Durante toda a viagem de volta, aquela voz nunca mais apareceu. Jamais descobrimos o que foi aquela transmissão. A única coisa que sei é que, até hoje, sempre que nossos amigos começam a contar histórias de terror, eu e minha namorada inevitavelmente acabamos lembrando desse episódio. Sou muito fã do canal e escuto diariamente indo e voltando do trabalho. Quero compartilhar com vocês um dos meus relatos mais intensos. Guardo essa história como uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Já faz alguns anos, mas a lembrança ainda é nítida e viva demais para ser ignorada. Tenho 38 anos e moro em São Luís, no Maranhão. Desde criança, sempre fui sensível ao que muitos chamam de espiritual. Já ouvi e vi coisas que não consigo explicar, mas nada se compara ao que vivi naquela noite. Eu estava na casa de uma tia. Sempre que ia visitá-la, dormia no antigo quarto dos meus avós, já falecidos. Era um lugar que, apesar de carregado de memórias, me transmitia uma estranha sensação de conforto. Minha tia ficava no quarto ao lado. Na família havia uma história pouco comentada. Meu avô teve um relacionamento extraconjugal, do qual nasceram 2 meninas. Minha avó, numa atitude rara e generosa, sempre as acolheu. Essas meninas tinham um irmão, um rapaz doente, marcado por problemas de saúde desde cedo. Quando vinha do interior para tratamento, era naquela casa que ele se hospedava. Ele morreu jovem. Jovem demais. Não chegou aos 30 anos. Dias depois do seu falecimento, eu estava sozinho na sala, mergulhado em lembranças dele. Foi quando aconteceu. A lâmpada começou a piscar. Não era um simples mau contato. Era rápido, como se alguém estivesse do outro lado brincando com o interruptor. Fiquei paralisado, observando aquele ritmo até criar coragem para me levantar. Desliguei e liguei novamente. Silêncio. Quando voltei para o sofá, meu corpo gelou. Na cozinha havia alguém de pé. Não vi um rosto, nem detalhes, apenas a forma. Um vulto, imóvel, virado na minha direção. Por um segundo, ou uma eternidade, nossos olhares se cruzaram. E então, como fumaça sendo levada pelo vento, a figura se desfez diante de mim. A inquietação começou ali. Algo estava errado. Mais tarde, tentei agir como se nada tivesse acontecido e fui até a cozinha. Foi quando notei ao longe uma forma baixa, agachada entre a porta do quintal e a do banheiro. Meu coração começou a bater mais forte. Aproximei-me lentamente. A coisa se moveu. Não andava,
como uma pessoa, e sim, rastejava. Se contorcia, esgueirando-se pelo chão de um jeito antinatural, como uma aranha fugindo da luz. Foi para dentro do banheiro. Tremendo, tentei acender a luz. Antes de conseguir, senti uma mão. Algo pressionava o interruptor junto com a minha. Não vi, mas senti claramente. Assustado, saltei para trás com o coração disparado e o ar preso nos pulmões. Corri para a sala e ali senti um sopro direto na nuca. Aquilo não era vento. Era alguém. Decidi não dormir. Liguei a televisão tentando ignorar o pânico crescente. Foi quando percebi algo no vidro do jardim de inverno atrás de mim. Uma sombra alta, perto demais. Fiquei congelado, sem respirar, sem piscar. Devagar, virei o rosto. Nada. Desliguei a TV e fui para o quarto. Deitei, mas o sono não vinha. Como poderia? O ar parecia pesado, como se algo estivesse ali ocupando o mesmo espaço. Eu sabia que não estava sozinho. Em algum momento exausto, deixei a luz do corredor acesa e consegui cochilar. Mas acordei. No meio da noite. Minha tia estava na porta. Nunca esquecerei o rosto dela, completamente tomado pelo medo. Ela disse que tinha levantado para ir ao banheiro quando ouviu passos na cozinha. Pensou que fosse eu. Chamou meu nome. Silêncio. Então perguntou: "Quem está aí?" E os passos pararam. Foi nesse momento que ela foi até o meu quarto. Sem dizer mais nada, deitou ao meu lado. E ali ficamos acordados, esperando a noite acabar. O mais estranho: ela morava sozinha naquela casa enorme e nunca, em todos esses anos, havia sentido medo. Nunca relatou nada parecido. Apenas naquela noite. Talvez seja apenas imaginação. Talvez não. Mas até hoje, quando lembro daquele sopro gelado na nuca, eu sei. Tinha alguma coisa ali. E ainda não sei se de alguma forma ela foi embora. Obrigado.